Olá, galerinha! A gente está indo para a terceira aula sobre conjuntos e hoje a gente vai ver os termos contido e contém, tá? E também vai ver algumas coisas do tipo não contido e não contém. Já vimos sobre pertence e não pertence, que é usado, são símbolos usados para elementos dos conjuntos. E agora a gente vai ver o símbolo do contido, que seria o C, significa estar contido. E a gente vai ver o símbolo do contém, que é o C ao contrário, exatamente dessa maneira que eu acabei de escrever. Ok? São esses símbolos que eu quero focar hoje. Lembrando o seguinte, vou deixar o link da aula anterior aqui, tá embaixo. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas para estudar junto comigo. Então vamos lá. Quando a gente fala de conjunto dos números reais, eu vou começar de fora para dentro agora, ó. Números reais. Quem os números reais abrange? Vamos pensar na totalidade dos conjuntos que ele pode abranger. Primeiramente, os números reais, ele abrange dois conjuntos importantíssimos para a gente, que é o conjunto dos irracionais, que eu vou deixar aqui pequenininho, e o conjunto dos números racionais, que eu vou deixar um pouquinho maior aqui, ó. Ou seja, o conjunto dos números irracionais mais os conjuntos dos números racionais estão abrangidos, estão contidos dentro dos reais. Por isso que eu falei que quando eu falo de contido e contém, tem a ver com conjuntos. Já pertence, não pertence, tem a ver com elementos, tá? Então aqui a gente vai falar de conjuntos e subconjuntos. Bom, então os reais abrangem os racionais e os irracionais. Mas a gente também tem mais dois conjuntos que a gente vai falar, que são conjunto dos números inteiros, que são inteiros positivos, mais o zero, mais os negativos, que a gente chama de Z, e ele está dentro do conjunto dos racionais, que são aqueles que podem ser escritos em formato de fração, sendo o numerador e o denominador números inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros, a gente tem ainda o conjunto dos números naturais. Mas quem são eles? São aqueles inteiros e positivos mais o zero, tá? Então, voltando, naturais, inteiros, positivos mais o zero. Números inteiros, você coloca o natural mais os negativos inteiros. Os racionais são aqueles escritos em formato de fração. Irracionais é o contrário do racional, é aquele que não pode ser escrito em formato de fração, de uma divisão entre dois números inteiros, no caso. Aqui é o exemplo do pi, o clássico exemplo do pi, né, pessoal? Da raiz de 2, são números com casas decimais aí, várias casas decimais. E os reais que abrangem todos esses. Como eu falei para vocês, não vou falar do conjunto dos complexos ainda, então eu nem vou colocar ali. Por enquanto, é aqui que eu vou parar. Agora vamos pensar comigo. Eu vou pensar com vocês da seguinte maneira. Eu tenho aqui na minha mão, sei lá, acabei de pegar aqui na minha salinha de aula, mas achei um esmalte aqui, um óleo secante, olha só. Nesse óleo secante, eu tenho um líquido aqui dentro, um óleo dentro desse reservatório, vamos pensar assim. Se você tem esse óleo, esse líquido dentro do meu reservatório, eu posso dizer que esse líquido está contido dentro desse reservatório, desse recipiente? Posso. E ao mesmo tempo, eu também posso dizer o contrário, que o reservatório, o recipiente, contém o líquido que está dentro dele. Nossa, Pro, mas que rolo, hein? Aí, ó. Opa! Me patrocina! Bom, voltando aqui, pessoal. Então vamos pensar o seguinte, quem está dentro de quem? Os naturais, conjunto do natural, dos naturais, está dentro do conjunto dos inteiros. Conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais.
Conjunto dos racionais está dentro do conjunto dos reais. E também os irracionais, que é o diferentezinho aqui, né? Também está dentro dos reais, né? Então, vamos escrever isso como é conjunto que a gente está trabalhando. A letra que a gente vai usar é contido e contém, por enquanto, tá? Para elementos, pertence e não pertence. Aqui não tem o elemento, tem o conjuntos, tá? Então, vamos lá. Pensando aqui, ó. O conjunto dos naturais, como está dentro do conjunto dos inteiros, eu posso dizer que está contido dentro dos inteiros. O conjunto dos inteiros, como está dentro do conjunto dos racionais, eu posso dizer que está contido no conjunto dos racionais. Assim como os racionais está dentro dos reais, ou seja, os racionais está contido, o conjunto dos racionais está contido dentro do conjunto dos reais. Assim como os irracionais também estão contidos dentro do conjunto dos reais. Ô, Pro, você vai ler agora ao contrário. Vamos ler ao contrário, pessoal? Já que esse está contido nesse, esse nesse, assim por diante, posso ler o contrário? Posso ler assim, ó? Os inteiros contêm os naturais. Olha que fácil, turma. Os inteiros, eles contêm dentro deles um conjunto que chama naturais. Opa, vou ler o contrário. Então eu vou inverter o C. Que facinho! Então, os inteiros contêm os naturais. Os racionais, ó, tô lendo ao contrário, contêm os inteiros. Os reais contêm os racionais. E os reais ainda, ó, ao contrário, contém também os irracionais. Veja se ficou claro isso para você. E mais alguns exemplos com conjuntos que vêm escritos, geralmente subconjuntos vêm escrito entre chaves, como tá aqui esses exemplos que eu acabei de colocar. Vamos pensar assim, ó, o subconjunto que contém os elementos 0, 1 e 2, eles estão contidos, ele está contido nos números naturais? Pro natural é o inteiro, positivo mais o zero. Então, sim, se está contido, você coloca o C normal. Agora, posso dizer o quê? Que os naturais estão contidos dentro desse subconjunto? Poxa, não. O subconjunto está do lado de cá. Então, como que a gente lê? É esse subconjunto que está contido nos naturais. Se eu ler ao contrário, os naturais contêm esse subconjunto, onde tem os elementos 2 e 3, inteiros positivos. É só uma parte dos naturais, é um subconjunto dos naturais. Então, os naturais contêm esse subconjunto. Da mesma maneira, eu vou pensar nos racionais. Aqui eu tenho uma dízima periódica, que vocês sabem que pode ser escrito do formato 1/9. Até já falei em vídeos anteriores. E a gente tem um outro número escrito em formato de fração, onde tanto o numerador quanto o denominador devem ser inteiros para ser racionais, tá? Para ser número racional deve ser inteiro, de cima e de baixo. Já que esse subconjunto está dentro do conjunto dos racionais, eu posso resumir que os racionais contêm esse subconjunto. Porque o subconjunto está dentro dos racionais. Se eu for ver, tem muito mais elementos, né? Os racionais não se limitam apenas a eles. Ok, pessoal? E essa foi a aula, turma. A mesma coisa, a mesma regra segue para o não contido e o não contém, que a gente vai falar numa próxima aula também. Tá bom? Um beijo a todos, se inscrevam aí no canal, venham estudar comigo e até a próxima aula.